Ele é um garoto tímido que acaba levando a secretária do trabalho pra casa. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa em uma agência de viagens internacionais. É lá que conhecemos nosso protagonista, Yuri, um cara que é praticamente o estereótipo do nerd solitário, óculos no rosto, calado, introvertido e com zero habilidades sociais. No meio disso tudo, surge sua colega de trabalho, Rika. Ela é fria no jeito, mas trabalha em um nível profissional premium. Só que calma, aqui não tem romance instantâneo nem esses clichês batidos. Ela é só uma colega mesmo. E olha, ela tem umas vibes meio difíceis de decifrar. Depois de um dia cansativo na rotina monótona, Yuri volta para casa na sua solidão de sempre, alimenta o gato, faz um rango rápido e começa a desabafar sobre o trabalho pro bichano. Enquanto isso, lembra da Rika, que sempre o observa com um olhar que, juro, parece investigativo. Mas não é clima de crush, tá mais para um olhar que intimida. Ele se questiona quando seus colegas vão parar de olhar torto para ele, já que está há 4 anos na empresa e ainda parece invisível. No dia seguinte, a rotina segue, todo mundo dando aquele tapa na limpeza, porque não sobrou grana no orçamento para contratar um faxineiro. É aí que conhecemos Natsumi, uma funcionária super animada, alto astral, que aparece sorrindo até enquanto limpa. Yuri, por outro lado, está no canto dele, concentrado na tarefa, fiel à sua introversão. Rika, mais uma vez, observa o cara, o que o deixa tão nervoso que ele finge não notar e continua trabalhando. Rika, meio sem jeito, percebe que assustou o colega de novo e revela que tem dificuldades sociais. Por causa da ansiedade, acaba encarando as pessoas mais do que deveria. Isso faz com que todo mundo ache que ela está com raiva ou julgando os outros. Depois do expediente, Rika resolve passar numa loja e comprar um mapa mundi. Chegando em seu pequeno apartamento, liga uma música e fica ali, curtindo a vida, observando cada canto do mapa. Cada um se diverte como pode, né? A história começa a pegar ritmo no dia seguinte, quando a chefona reúne a equipe para um anúncio bombástico. A JTC vai abrir uma filial no Alasca, e um dos funcionários será promovido para gerenciar essa unidade. A galera já fica tensa, porque mudar para um lugar tão longe assim parece mais uma sentença de exílio do que uma promoção. A chefe explica que escolherão alguém solteiro, para não interferir na vida familiar de ninguém. Lógico que ninguém se voluntaria de cara. Então, Yuri levanta a mão e, com a maior cara de pau, tenta justificar que não pode ir porque tem um gato para cuidar. Mas, como era de se esperar, a desculpa não cola, e a tensão só aumenta. Natsumi, com seu jeitão otimista, solta uma sugestão inusitada: fingirem que estão casados para não serem escolhidos. A ideia pega Yuri de surpresa. Ele até cogita, mas, né? Amizade e interação social não são bem a praia dele. Enquanto isso, Rika está calculando a distância entre o Japão e o Alasca, preocupada com o impacto que isso teria na sua já inexistente vida social. Depois da reunião, Yuri vai levar seu gato ao veterinário e no caminho encontra Rika. Eles trocam um cumprimento educado e seguem seus rumos. Mas então acontece um momento raro de coragem. Yuri agradece a Rika pela ajuda no trabalho e ainda menciona que está pensando em pedir demissão na próxima segunda-feira. Rika, que já tinha percebido o quanto o gato significa para ele, entende que essa decisão tem tudo a ver com o bichano. Ela pergunta se ele não tem ninguém para ajudar com o pet, ao que ele, meio sem graça, admite que nem amigos tem, quanto menos alguém para esse tipo de coisa. Após um instante de hesitação, Rika solta uma ideia que pega os dois desprevenidos. E se eles fingissem estar casados? Assim, ambos escapariam da transferência para o Alasca. Para Yuri, isso parece um colapso interno. Afinal, mal trocaram palavras até hoje, quanto mais fingir uma relação desse nível. Mas por outro lado, começa a se desenhar uma parceria, meio esquisita, daquelas que só fariam sentido em um anime. Segue o baile nessa novela de casamento fake. Rika começa a convencer Yuri de que o plano tem tudo para dar certo. E manda a real, ninguém na agência presta muita atenção neles mesmos, são praticamente fantasmas. Então, a notícia de que do nada os dois estão juntos nem causaria tanto alarde. E o melhor, a farsa só precisaria durar 1 ano, depois todo mundo esqueceria. Meio relutante, mas sem muitas opções, Yuri acaba topando o plano. Rika, sempre prática, já assume a bronca de organizar tudo. Mulher empoderada faz assim. No dia seguinte, os dois aparecem no escritório da chefe. Agora estão casados. Naturalmente, a mulher fica chocada por alguns segundos, mas logo engata num surto de empolgação, disparando um interrogatório sem fim. Por sorte, Yuri consegue desviar das perguntas no pique ninja. Apesar disso, no trabalho, o clima fica estranho. Os dois vivem trocando olhares constrangidos. Afinal, agora estão fingindo ser um casal. Para piorar, Zako aparece com uma tarefa para a dupla: reservar hotéis juntos. Parece uma missão tranquila, mas já deixa os dois com aquela sensação de: será que vão perceber? Após resolverem as reservas rapidinho, Zako manda que entreguem o documento juntos em um restaurante italiano.
Tudo tranquilo. Até que ao chegarem, surpresa! A equipe da JTC armou uma festa em homenagem ao casal. Para dois antissociais que mal sabem lidar com interações normais, imagina uma celebração inteira dedicada a eles. Pegos desprevenidos, ficam ali, parados, sem ideia do que fazer. Mas Rika, em um impulso de sobrevivência social, pega umas garrafas de vinho e decide encarar a situação. Já que estamos aqui, bora sofrer com estilo. Enquanto isso, Yuri sofre com um interrogatório sobre como conquistou Rika, e Natsumi já começa a alimentar rumores de que logo vem um bebê por aí. O nerd mal consegue reagir, prestes a entrar em colapso, até que Rika retorna, um pouco alterada pelo vinho e determinada a mudar o rumo da noite. Sua estratégia? Karaokê, mas sua escolha musical transforma a festa em um verdadeiro funeral. Mesmo assim, Yuri valoriza o esforço, porque sabe que esse já é o máximo de animação que Rika pode demonstrar. Na volta para casa, ele carrega o presente que ganharam, enquanto ela, cansada e ainda envergonhada, encosta brevemente no ombro dele, mas logo se afasta, desconfortável, e se despede rápido. Yuri, claro, entra naquela espiral mental. Será que eu deveria ter dito algo? Feito algo? No dia seguinte, Rika já está focada em criar a história do casal fake. Para isso, pede que Yuri preencha um formulário sobre o relacionamento, se preparando para qualquer questionamento da agência. Mas o método dela para criar essas narrativas é sofrível. Ela tenta imaginar encontros românticos, mas nem consegue visualizar o rosto de Yuri direito. Dá pra ver que ele ocupa o mínimo de espaço possível na mente dela. Meio frustrada, até pede desculpa mentalmente ao Yuri imaginário. Quando tudo parecia perdido, ele surge, dessa vez decidido a fazer o plano funcionar. Para reforçar a farsa, vão até uma roda gigante, porque nada mais romântico, mesmo que falso, do que isso. Rika não gosta de altura, mas encara a experiência. Lá em cima mostra os lugares que visitou durante o dia e, de repente, puxa um par de alianças falsas que havia comprado. Entrega uma para Yuri, e então surge a dúvida. Como seria a declaração de casamento? Ela admite que não conseguiu pensar no diálogo dessa cena e simplesmente joga o problema para ele resolver. Yuri, nervoso, tenta bolar algo decente, mas vê que Rika também está desconfortável. No fim, ele só consegue pensar em algo direto. Casa comigo, por favor, mas a ansiedade bate e ele finge que não tem nada planejado quando Rika pergunta. Ela apenas diz para ele levar o tempo que precisar. De volta ao apartamento, Yuri reflete sobre o que significa ser casado, enquanto seu gato, Koma, derruba tudo no caminho. Ele olha para a criança, pensa e decide que ainda não está pronto para usá-la. Enquanto isso, Rika está na praia, empolgada tirando fotos, até que bate aquela reflexão sobre seus gostos peculiares, como sua obsessão por pedras e mapas. Percebe que já está usando a de aliança, e recebe uma mensagem de um tal de Hitsu. Simplesmente responde que saiu da cidade. Yuri segue perdido em pensamentos. Depois de muito refletir, coloca a aliança e do nada ganha uma confiança que nunca teve. Ele decide que vai ser aquele marido Alpha Smoke Silver, porque acha que Rika merece. Mas nem dá tempo de curtir esse momento. O telefone toca. Número desconhecido. Ele atende e uma voz distorcida avisa. Eu sei que o casamento de vocês é falso. Sem hesitar, Yuri corre para contar a Rika. Eles desconfiam que só pode ser alguém da agência. Mas antes de tomarem qualquer decisão, Hirono aparece convidando Yuri para uma conversa séria. Agora Rika e Yuri precisam agir rápido. Em público começam a trocar carinhos, e ela já manda um "eu vou também, meu docinho", mantendo a encenação. De volta ao escritório, sabem que precisam melhorar o plano. Yuri conversa com Koma, prometendo sashimi especial se o gato lhe trouxer sorte. Rika aparece em seu apartamento cheia de sacolas, carregada com tudo o que um casal precisaria para um lar doce e lar fake. Organiza o espaço com precisão assustadora. Eles revisam a história, tiram algumas fotos e até descobrem que ambos foram árvore número 3 no teatro da escola. Mas então a campainha toca. Na porta, vários colegas populares da empresa, prontos para uma longa noite, com bebidas e um clima de festa. Rika e Yuri engolem o nervosismo e tentam manter a pose. Hirono, então, revela o verdadeiro motivo da visita. Ele quer conselhos para arranjar uma namorada. O cara já tentou 7 aplicativos de namoro, mas continua falhando miseravelmente. Enquanto isso, Rika aparece com comida e um sorriso no rosto. Para quem conhece a vibe fria dela, isso só pode significar que o amor tá batendo forte. Entre risadas, comida e bebidas, o foco volta para Yuri, que se vê cercado pelos colegas pedindo dicas de relacionamento. Ele desabafa, dizendo que nem sabe se o casamento é uma boa ideia para ele. Rika escuta e percebe que compartilha das mesmas dúvidas. Depois de um tempão, a galera decide ir embora. Todos, menos Iron, que pede ajuda a Yuri para conquistar Natsumi. Esse cara sonha alto, né? Mas Yuri sabe que Iron não foi quem fez a ligação misteriosa. No dia seguinte, Yuri e Rika limpam o apartamento juntos. Ela comenta que não entende por que as pessoas se emocionam tanto com o casamento, já que não sente nada de especial em relação a isso. Yuri rebate, dizendo que existem muitas formas de sentir algo especial sem precisar casar.
Para ele, basta sentar com seu gato e assistir TV. Ele pergunta o que empolga a Rika e sem hesitar ela responde: mapas. Rika, sempre na defensiva, reage ao entusiasmo de Yuri sobre sua paixão por mapas. Ele comenta que é justamente essa paixão que faz ela brilhar. O elogio pega Rika de surpresa, e ao se despedir, ela sente uma pressão no peito, resultado da sua zero experiência em lidar com homens. Mesmo assim, sabe que precisa manter o foco para nada sair errado no serviço. Eles concluem a montagem de um novo pacote de viagens, e pelo menos por um instante tudo parece ter voltado ao habitual. Até que num momento aleatório, entra um cliente na agência. A Rika, mesmo com sua dificuldade em lidar com desconhecidos, atende o sujeito. Ele se apresenta como Goichi Shara, dono de uma firma de limpeza. Parece só mais um cliente comum, só que não. O cara é ninguém menos que o pai do Takuya. Isso mesmo, o sogro ele conta, cheio de formalidades, que ouviu um boato de que seu filho vai se casar com uma colega de serviço. E deixa bem claro que essa novidade não veio diretamente do filho, o que já cria aquele clima estranho. A Rika congela na hora, nitidamente, simplesmente não esperava que parentes dele se envolvessem. Mas calma e prática como sempre, finge que não sabe de nada. Antes de sair, Goichi pede descrição sobre a visita e ainda presenteia a Rika com um calendário, agradecendo pela atenção. Ela, claro, percebe o peso da situação e decide procurar o Takuya o quanto antes para esclarecer tudo. Só que o Takuya não está na agência. Sentindo culpa, ela escolhe seguir Goichi e contar a realidade toda. No fim, os dois acabam esperando pelo Takuya numa cafeteria. E o senhor já aproveita o momento para começar um discurso sobre como a cerimônia deve acontecer. Goichi solta um plano completo respeitando as tradições, troca de lembranças, lista gigante de convidados, basicamente toda a galera da vila natal do Takuya, umas 200 pessoas, balneário e um dia inteiro de festa e por aí vai. A Rika, que já é ansiosa por natureza, imagina o caos que seria organizar tudo isso. Só piora quando Goichi comenta que como Takuya é o filho mais velho, se o evento não seguir a formalidade, a família perderia prestígio. Dá pra ver que a pressão tá grande. Enquanto isso, o Takuya volta ao escritório, vê o calendário deixado pelo pai e uma mensagem da Rika explicando que tá com ele. Pronto, agora o cara sabe que tá no meio de uma confusão. Ele corre pra cafeteria, nervoso, pra tentar resolver. Ao chegar, ele encontra a Rika visivelmente desconfortável e um pai achando que tá no comando de tudo. Antes de falar com o pai, Rika puxa ele pro lado dizendo que precisam esclarecer a situação. Ela explica que Goichi só ouviu falar sobre o casamento, mas não sabe que ela é a noiva. Takuya tenta acalmar ela, dizendo que vai resolver com um simples "isso é só um boato". Quando finalmente entra, Goichi imediatamente se vira pra Rika e diz com educação que ela deveria voltar ao serviço. Ela tenta disfarçar, mas dá pra notar que tá um pouco abalada. O senhor ainda pede desculpas pelas tolas tradições, mas a Rika, com seu jeito peculiar, diz que não tem nada de tolo nelas. Ainda comenta umas curiosidades sobre o vilarejo do pai do Takuya, que trazem à tona memórias antigas dele. Ele conta como, quando os filhos eram pequenos, os levava para observar locomotivas e capturar rãs. Takuya, acredite se quiser, não sente nostalgia nenhuma. Ele sabe que o pai sempre tenta convencê-lo a voltar para a vila e seguir um rumo mais tradicional. Goichi aproveita para revelar que não descobriu sobre o casamento por acaso. Foi a JDC que deixou a informação escapar. E ele até sabia o nome da suposta noiva, mas, por sorte ou azar, não conseguiu recordar direito. Takuya, tentando acalmar o ambiente, promete ao pai que vai visitá-lo no fim de semana para conversar sobre o casamento. Rika, surpresa, pergunta se ele realmente vai fazer isso. Ele responde que sim, que vai contar toda a verdade e resolver outras pendências. No serviço, Asako aparece com uma missão inesperada. Takuya deve ser o assistente da princesa de Lebur, que quer explorar Tóquio em seu último dia no Japão. Ele não entende por que foi escolhido, mas logo descobre que a princesa tem fama de ser mais tranquila com os homens e os outros caras da agência são todos folgados, desesperados, então ele, prestes a se casar e mais reservado, é a escolha ideal. A notícia de que Takuya será o acompanhante da princesa deixa todos na agência chocados. Ele começa a pesquisar sobre a princesa Cláudia, que é um mulherão, cheia de energia, sempre em eventos. Takuya fica tenso, já que não é muito bom em interações sociais. Rika pensa em ajudar, mas sente vergonha, pois não é de seu feitio apoiar mesmo que seja seu prometido. Takuya vai à estação e encontra a princesa Cláudia, vestida casualmente. Ela tenta falar japonês, mas tem dificuldade. Takuya, que manja dos Paranauê, fala em inglês, o que a deixa mais à vontade. Eles iniciam o passeio e Cláudia pede para ver algo único do Japão. Takuya a leva a um templo de gatos que simboliza prosperidade econômica e matrimonial, sabendo que ela adora gatos. O plano dá certo, e Cláudia fica encantada. Asako liga furiosa para Takuya, dizendo que não sabe onde está a princesa. Ele responde que está tudo sob controle e continua o passeio. Cláudia agradece pela ajuda e Takuya decide terminar o dia levando-a ao terraço de uma escola, um local curioso que ela adora por ser fã de animes. Lá, ele entrega um uniforme escolar para ela fazer cosplay.
Enquanto isso, na agência, os colegas comentam que Takuya deve estar se divertindo com a princesa, o que deixa Rika incomodada, mesmo sabendo que não tem nada com ele. Cláudia faz poses engraçadas e agradece a Takuya por um dos melhores dias de sua vida. Ela então pede para conhecer o apartamento dele, o que o deixa nervoso. Rika, por outro lado, se vê em frente ao AP de Takuya, sem entender direito como chegou ali. Ela queria deixar um presente, mas ele não cabe na caixa de correio, então sobe as escadas. Ao chegar, ouve a voz de uma mulher e decide ir embora, mas a curiosidade a faz espiar pela janela. Ela vê Cláudia vestida de colegial e pensa que Takuya é um tarado. Cláudia se recorda dos boatos dos colegas sobre a princesa e fica decepcionada com Takuya, que ela não imaginava ser daquele jeito. Cláudia vê Rika pela janela e Takuya também, mas Rika se esconde e começa a ir embora, pensando que ele ao menos deveria ter avisado. Ela se lembra de que ele é apenas um prometido de mentira, mas ainda assim não gosta de visitas inesperadas. Tentando controlar as emoções, se questiona por que ele chamaria alguém assim para sua casa. Cláudia, sem querer, acaba abrindo o esconderijo da cama, causando uma pequena confusão, ficando cara a cara com Rika, que entra no apartamento já soltando a bronca, que ele não ouse levar outra mulher para casa de novo. Claro, Takuya leva a sério o recado direto dela, enquanto Cláudia, toda empolgada, cumprimenta a Rika, de quem Takuya já tinha falado. Cláudia ainda comenta que queria muito conhecê-la pessoalmente. Rika, sem graça e arrependida por ter sido tão impulsiva, pede desculpas. O que aconteceu foi que, quando Cláudia sugeriu visitar a casa de Takuya, ele deixou claro que só aceitaria se Rika estivesse presente. Essa era a condição, embora meio que tenha sido esquecida nesse momento. Cláudia, percebendo o desconforto de Rika, elogia Takuya dizendo que ele é um homem respeitável e leal, o que deixa Rika corada, já que no fundo achou bonito o carinho do prometido de mentira. Em seguida, Cláudia revela algo que pega os dois de surpresa. Conta que decidiu deixar a família real porque, na verdade, apesar de estar casada com um milionário por motivos políticos, ama outra mulher e quer viver uma vida comum com ela. Explica que os boatos com homens surgiram dessa situação confusa, mas que agora quer seguir seu próprio caminho, como Takuya e Rika parecem estar fazendo. Depois de agradecer, ela se despede, deixando o falso casal sozinho. Rika, ainda constrangida, tenta mudar de assunto. Entrega um presente a Takuya, uma pedra em formato de sapo, que lembrou o que o pai dele contou sobre Hans. Ela fica toda sem graça e sai às pressas, enquanto Takuya acha o gesto incrivelmente doce. Depois ele aproveita para dar banho em cama e relaxar um pouco, mas antes de dormir, começa a receber várias mensagens irritantes da irmã, como sempre. Mesmo assim, o que realmente o preocupa é ir ao vilarejo e ter que confessar para todos que o casamento é uma invenção. Ele até cogita fugir da responsabilidade, mas sabe que, se não resolver logo, só vai piorar. Antes de dormir, ele olha para o presente da Rika e as palavras de Cláudia vêm à mente. Eles parecem um casal de verdade. Isso o faz refletir sobre a visita inesperada, o ciúme estranho e o quão esquisito foi tudo. Mas ele, com a autoestima em frangalhos, convence a si mesmo de que ela só estava irritada porque desviaram do plano. Dias depois, no emprego, a dinâmica entre Rika e Takuya fica carregada de tensão. Rika está tímida demais para encarar Takuya, enquanto ele tenta agir com naturalidade. A situação piora quando Hiromi comenta em voz alta que Takuya vai visitar a família no fim de semana. Todos ficam curiosos se ele vai aproveitar para apresentar a noiva aos pais. Rika entra em pânico, constrangida com os boatos. Takuya se levanta e explica que a viagem é para tratar de assuntos sérios, o que decepciona a curiosidade geral do escritório. Depois, ele se aproxima de Rika e murmura que vai seguir fiel ao que combinaram. Mas o clima complica de vez quando Rika atende uma ligação de um número oculto. A mesma voz distorcida afirma que já sabe que Takuya está indo para o vilarejo e deduz que ela deve acompanhá-lo já que vão se casar. Isso deixa Rika ainda mais abalada. Ao descobrir, Takuya fica desconfiado e começa a suspeitar de quem possa estar tentando sabotar a história deles. Não sabe se é uma ameaça real ou apenas alguém querendo causar confusão. Refletindo sobre o próximo passo, o plano de contar tudo e voltar no mesmo dia parece arriscado. Eles decidem tornar a mentira mais convincente. Optam por passar uma noite em um hotel, fingindo ser um casal harmônico e comprometido. Além disso, Takuya leva a cama ao veterinário, ainda visivelmente nervoso com tudo o que está acontecendo. A veterinária nota a preocupação dele e tenta incentivá-lo, dizendo que ele está indo bem e que deve continuar firme. Ao sair, Takuya promete à cama que fará o possível para manter tudo sob controle, mesmo no meio do caos. Enquanto isso, no seu apartamento, Rika examina seus mapas. Ela nem tenta esconder. Está realmente empolgada com a ideia de viajar com Takuya. Recorda como quando era pequena, sempre pedia sugestões à mãe. A mãe, percebendo seu crescimento, começou a deixá-la decidir por conta própria, para que criasse confiança. No dia seguinte, o casalzinho combina de se encontrar no aeroporto. Rika aparece com um vestido que deixa Takuya impressionado com sua beleza. O avião decola e Takuya tenta manter a compostura, lembrando que a viagem tem um só propósito, revelar a verdade. Mas Rika parece pronta para conhecer os sogros, de tão elegante que está. Ainda assim, Rika se questiona se é adequado estar tão bem arrumada. Takuya pergunta se ela conhece Kumamoto.
Ela responde que sim, pois costumava visitar quando criança. Mas quando ele pergunta se era nas férias, ela hesita e responde que era algo semelhante. Com um tom mais intenso, Rika pergunta se ele quer saber sobre a sua família, já que ela sabe tanto da dele. Ela fala sobre sua infância, marcada por uma mãe ausente por causa do trabalho e um pai que pouco aparecia. Passava horas sozinha em casa, observando mapas e imaginando onde sua mãe estaria. Foi assim que nasceu seu fascínio por viagens. Takuya não acha sua história entediante, mas logo chegam ao vilarejo onde ele cresceu. São recepcionados pela avó dele, com um estilo bem moderno, que estava no aeroporto por acaso, entregando melões. Ela oferece carona até a casa de Takuya. Koichi decide buscar a mãe para ajudar nas entregas, enquanto todos em casa aguardam a chegada de Takuya com expectativa. As irmãs dele comentam que ele poderia ter avisado sobre o casamento antes. Durante o trajeto, a avó pergunta quem é a jovem bonita que o acompanha. Rika diz que é colega de trabalho. A avó, contente, menciona que Koichi passou o dia falando sobre o casamento do filho e que essa pode ser a chance de Takuya voltar de vez para o vilarejo. Sentindo-se pressionada, Rika não aguenta e confessa que tudo era invenção, que não vão se casar e que pedem desculpas pela confusão. Takuya também se desculpa. A avó os leva para casa, oferece frutas como boas-vindas e conhecemos o avô de Takuya, que está todo encurvado no chão, já bastante idoso. Depois Rika pergunta à avó como pode ajudar. E mesmo sem nunca ter colhido melões, ela é convidada a tentar, mas precisa trocar de roupa antes. Rika aprende a colher os melões, mesmo sob o calor, e trabalha com dedicação. Depois senta-se para comer com a avó, que diz saber que eles têm sentimentos um pelo outro e que deseja ver o neto feliz. Ao olhar nos olhos de Takuya, ela percebe que Rika realmente tocou o coração dele. Ela pede a Rika que cuide bem do neto, o que é um peso grande demais para a garota, que acaba desmaiando. Takuya chega apressado ao receber a notícia e a leva para dentro, mesmo achando-a um pouco pesada. Nesse instante, outra pessoa aparece, nada menos que o pai do protagonista. Como Takuya tem dificuldade para carregar Rika, seu pai, surpreso ao ver o filho, acaba ajudando. Então Koichi questiona se aquela moça não era a mesma que ele tinha visto em Tóquio, perguntando o que ela estava fazendo ali. Takuya pede desculpas por ter escondido a verdade, mas o pai se exalta, dizendo que um simples desculpe não basta e que ele deveria ter contado tudo ainda na capital. Recorda o filho de que sempre foi um desajeitado, seja na natação ou no trabalho, e começa a jogar na cara todas as falhas dele, até as que não têm ligação com o momento. O médico chega para examinar Rika e descobre que foi apenas um desmaio causado pelo calor intenso. Takuya conversa com o pai, que insiste que ele deve se estabilizar e não trazer decepções. Isso irrita Takuya, pois sente que não fez nada de errado, ficando ofendido. A avó, por sua vez, se culpa por ter mandado Rika colher melões, e os outros tentam tranquilizá-la. À noite, Takuya visita a casa da família e anuncia que não pretende se casar. Uma de suas irmãs até já tinha comprado um presente. Ele pede desculpas pela confusão e logo todas querem saber de onde surgiu aquele boato, além de demonstrarem curiosidade em conhecer a amiga que veio com ele. Os sobrinhos de Takuya ficam animados com a presença do tio. Na despedida, a mãe aconselha o filho a se acalmar, dizendo que o pai acabará aceitando a notícia. Ela percebe o quanto Rika é importante para ele e pede que cuide bem dela. Takuya, sob o olhar desaprovador do pai, procura a avó. Embora a ideia fosse partir do vilarejo o quanto antes, ele resolve esperar até que Rika se recupere. Subindo as escadas, ele olha para a própria mão, ainda sentindo o calor de Rika. Ao entrar no quarto, fica surpreso ao notar que a avó colocou os dois na mesma cama. Ele pensa em arrastar seu colchão futon, mas o barulho desperta Rika, que não entende onde está. Nervoso, ele tenta acalmá-la e explica que ela havia desmaiado ao meio-dia. Rika pergunta sobre a visita à casa dos pais dele, e Takuya conta que se desculpou com todos. Sentindo-se mal por ter dormido a tarde inteira, Rika também quer pedir perdão no dia seguinte. De repente, um coachar alto chama sua atenção. Uma rã aparece e chega a pular em sua cabeça, mas antes que ela caia, Takuya a segura firme. Rika comenta sobre os músculos dele. A rã foge, e ela pergunta se foi ele quem a carregou mais cedo. Ao ouvir a confirmação, fica envergonhada. Enquanto caminham, Rika lembra do dia divertido que tiveram. Takuya confessa que o presente de pedra em formato de rã a deixou feliz, e que mantém o objeto perto da TV, recordando-se dela sempre que o vê. Sob a luz da lua, o instante se torna mágico, como se ambos estivessem se conhecendo de verdade. Rika percebe que aquele sentimento é parecido com o brilho de um casamento. Mas, quando Takuya vai dizer algo mais profundo, os coachos estragam o clima. No dia seguinte, Rika não para de pensar no que ele queria revelar. A curiosidade a corrói, embora tente se manter calma. A avó já deixou o café da manhã prontinho, e depois de lavar o rosto, ela encontra Takuya novamente. Só que para ela, hoje ele parece diferente. Ao olhar para ele, sente o coração derreter. Até mesmo seus defeitos começam a parecer qualidades. Na hora da despedida, agradecem a avó e se preparam para seguir ao aeroporto, mas Rika não
não consegue parar de encarar Takuya de um jeito novo. Repara em seu cabelo que parece mais sedoso que nunca e se perde em devaneios. No entanto, em vez do aeroporto, para a surpresa de Rika, eles passam novamente pela casa da família. Lá, ela se desculpa pela confusão, mas a família não liga muito, estão mais impressionados com o quanto Rika é linda e encantadora. Eles se derretem por ela, e a mãe de Takuya aproveita para sugerir que ele leve Rika para dar uma volta pelo vilarejo, já que à noite ela tem compromissos, e o pai dele saiu para trabalhar, provavelmente envergonhado demais para encará-los. Rika, empolgada, comenta que gostaria de visitar o Museu do Vulcão. Takuya concorda, e sem enrolar, eles seguem para lá. Durante o percurso, Rika continua olhando para ele com aquele ar sonhador, parecendo até que guarda segundas intenções. O cenário do vilarejo é espetacular, repleto de paisagens impressionantes, e Rika fica radiante, mostrando que tem um conhecimento surpreendente sobre o local e o vulcão, coisa de guia turística ou até de apresentadora famosa de documentários. Depois de explorarem o museu, eles vão para a parte dos fundos, onde dá para observar a caldeira do vulcão. Rika começa a falar sobre aquilo como se fosse especialista, citando detalhes que nem mesmo moradores antigos sabiam. Quando voltam ao museu, uma criança esbarra nela. Em vez de repreender o menino, Rika se apoia em Takuya, e surge aquele momento carinhoso. Já Takuya, no modo educador de pestinhas, grita para os garotos: "Se acalmem aí, molecada", o que funciona para deixar a criançada quieta. Rika também contribui, contando histórias como a da Chapeuzinho Vermelho e do João, e o pé de feijão. Nesse instante, Rika percebe o lado mais gentil e caloroso de Takuya enquanto eles se divertem com os pequenos, e isso só reforça os sentimentos que ela já nutria por ele. Encerrada a visita, eles pegam o carro rumo ao aeroporto. Durante o caminho, Rika reflete sobre tudo o que viveu naquele vilarejo. Apesar do pouco tempo, foi uma experiência marcante, e ela começa a aceitar o que sente por Takuya. De volta à casa da família dele, eles cruzam com Nao, uma amiga de infância. Ela é deslumbrante, uma morena de parar o trânsito. A família a recebe calorosamente, e Takuya descobre que agora ela trabalha com vidros químicos. Sofisticada, Nao parece à vontade ao lado dele, e Rika nota uma sintonia entre os dois que aperta seu coração. Ainda assim, Nao, que é extremamente simpática, diz a Rika que gostaria de ser sua amiga e revela que em breve vai abrir uma loja em Tóquio, ou seja, também vai morar na mesma cidade de Takuya. Rika tenta disfarçar, mas fica incomodada. Ultimamente ela tem pensado demais nele e começa a questionar se não está se apegando mais do que deveria. No dia seguinte, dentro do avião de volta, Takuya parece pensativo. Ele percebe que Rika está mais fria e distante e se pergunta se alguém da família falou algo que a deixou chateada. Lembra da última conversa que tiveram e agradece por não ter concluído aquela declaração no calor do momento, já que agora não sabe qual teria sido o impacto disso. Enquanto isso, em seu apartamento, Rika tenta se distrair vendo televisão, mas não consegue prestar atenção em nada. Sua mente está presa em Takuya, no sorriso dele, no ciúme que sentiu ao vê-lo com Nao, e na ideia de que precisa esquecer essas besteiras. Mas é mais fácil falar do que fazer, porque as lembranças surgem o tempo todo. De volta ao trabalho, a agência de viagens está a todo vapor, já que a feira de verão se aproxima. Pedem que os funcionários façam rituais para evitar cancelamentos de última hora e organizem as promoções. Naquele dia, Takuya cumprimenta Rika com um animado "bom dia", mas ela, distante, responde apenas por formalidade, o que o deixa ainda mais desconfortável. No almoço, um colega leva para Takuya uma marmita perfeita feita por Rika, e ele faz questão de mostrar a todos como ela é talentosa nesse tipo de coisa, embora nem entenda direito o que está acontecendo entre eles. Mais tarde, Takuya encontra um amigo para comer alguma coisa, mas a energia caótica do colega só aumenta o estresse que ele já sente, cercado por pessoas leves e despreocupadas. Ele fica naquela vibe confusa, sem entender por que sua chefe o arrastou para ajudar na função da Natsumi. No dia seguinte, caos total na agência JTC. O Shinji, considerado o pilar da empresa, desapareceu. O cara era essencial, fazia tudo girar e era um funcionário exemplar. Takuya estava conversando com a esposa dele, mas ela, fria como sempre, respondeu atravessado sem sequer olhar para ele.